No React, né, componentes são utilizados ali para a gente criar nossas interfaces para o usuário. Quando a gente precisa manipular estados e comportamento de componentes, existem basicamente duas abordagens que a gente pode seguir, que são os uncontrolled components e os controlled components. Mas qual a diferença entre eles? Quando utilizar um, quando utilizar o outro? E quais as vantagens de cada um? Tudo isso você vai aprender agora nesse vídeo, então fica comigo até o final. Fala galera, beleza? João Alves aqui. Bom, no vídeo de hoje a gente vai desvendar aí os mistérios aí das duas abordagens de criação de componentes, principalmente componentes que a gente precisa gerenciar os estados, né? Que na maioria das vezes seriam componentes de formulário. Quando utilizar os controlled components e quando utilizar os uncontrolled components. E o que afinal de contas, o que é cada um deles, né? Mas, antes de mais nada, deixa o seu like aí se você está curtindo os vídeos aqui no canal. Deixa o seu comentário aí, seu feedback, sua dúvida sobre React, qual o fundamento de React, qual o tópico, né, que você se depara com React aí e ainda te causa dúvidas. Deixa nos comentários que eu posso trazer um vídeo aí respondendo a sua dúvida, que pode ser a dúvida de outras pessoas também, beleza? Então, vamos lá. Bom, eu vou começar aqui pelos uncontrolled components, que eu acho que é mais simples de entender ele primeiro e depois a gente vai para os controlled components. Basicamente, um uncontrolled component, um uncontrolled component seria um componente, certo? Então a gente teria aqui, por exemplo, um componente. E aí a gente não vai gerenciar o estado dele, a gente vai deixar o próprio componente aqui, o próprio input. Vamos supor aqui que fosse uma tag input aqui. Não desconta aqui porque é difícil de escrever assim. A gente vai permitir que o próprio componente, nesse caso aqui, o próprio input no HTML, por exemplo, ele vai gerenciar o estado dele, certo? Então ele que vai armazenar, vamos dizer assim, a informação que o usuário digitar aqui dentro, certo? Entendido isso daqui, lógico que você pode utilizar refs, né? Então, para você acessar, como é que você acessaria, né, o valor desse input aqui? Através de refs, certo? Do React. Então, você criaria uma ref, você passaria a ref aqui, você criaria uma ref, passaria essa ref aqui para o input, certo? E aí, com base nisso, você conseguiria lá pegar a ref.current.value e aí você consegue acessar aqui o valor atual, né, daquele input, certo? Mas você não tem acesso a esse valor de forma real time, vamos dizer assim. Dessa forma, você consegue, né, acessar o valor aqui do input, certo? Utilizando ref. Então você passaria a ref aqui, criaria a ref, passaria a ref aqui para o input. A gente vai ver isso daqui a pouco na prática, tá? Só vou te mostrar um overview aqui primeiro e depois a gente vai para o código ali. Bom, a outra abordagem seria os uncontrolled, né? Aqui seria os... Aliás, esse aqui seria os uncontrolled. Vou deixar só assim. E aqui eu vou colocar os controlled, certo? Os controlled components já são diferentes, né? Então, aqui a gente vai fazer, nós, como dev, vamos fazer o gerenciamento do estado do input. Então, você teria aqui o input. Só que esse input aqui, você não vai deixar ele gerenciar o próprio estado. Então, a gente vai criar um state aqui. A gente vai criar um state aqui. E aí, toda vez que a gente cria um estado, né, a gente tem o valor do estado e uma função que altera o estado. Então, a gente vai passar isso para o input. Então, no value do input seria o estado. E no onChange, por exemplo... Eita, esqueci do N aqui. No onChange, por exemplo, a gente vai passar a função ali setValue, certo? Dessa forma, a gente consegue controlar o estado. Então, toda vez que o usuário ele fizer alguma alteração no estado ali, ele digitar algo, por exemplo, né, a gente vai atualizar o estado com base no setValue. E aí o setValue, como ele atualiza o value aqui, que é o nosso state, e o state é o responsável aqui por armazenar o valor do input. Então,
Quer dizer, a gente controla ele das duas pontas, né? Então, você tem aqui o estado e você tem o set estado. Isso aqui vai ser passar para o value do input e isso aqui eu passo no onChange, certo? Então você amarra, né, vamos dizer assim, você controla o estado nas duas pontas, né, vamos dizer assim, certo? Essa é a grande diferença entre você utilizar os uncontrolled components e os controlled components. Qual que é a vantagem de cada um deles, né? Obviamente, quando você está utilizando os controlled components, você tem obviamente, mais controle em cima do estado. Você está fazendo essa gerência do estado ali, do valor que o input está armazenando, certo? Porque você está passando um estado para ele, né? O state aqui do React. Já quando você utiliza os uncontrolled components, você permite que o próprio componente ele faça essa gerência. Então, a gente tem acesso ao valor utilizando uma ref, mas quem está armazenando isso, gerenciando esses valores aí, é o próprio componente. Então, você deixa o próprio componente do DOM, né, fazer essa gerência. Acho que vamos para o código, que acho que fica mais claro. Beleza? Vamos lá para o código aqui. Eu vou vir aqui, eu vou criar dentro da pastinha components, eu vou criar inputs, e aqui dentro de inputs eu vou criar aqui um uncontrolled e aqui eu vou criar um componente, né, comum. Então um uncontrolled, por exemplo, e aqui nesse input, como ele é um uncontrolled, então vou até voltar aqui, ó. Como ele é um uncontrolled, a gente não vai passar nenhum estado para ele nem nada. A gente vai deixar ele fazer todo esse gerenciamento, né, do estado dele ali. Então, o que eu vou fazer aqui é criar uma ref. Então, a gente vai utilizar o hook aqui, use ref, né, do React. E aí eu vou estar só passando a tipagem para ele aqui, que ele vai receber um input element, certo? Só que inicialmente ele vai ser nulo, né? Então, eu inicio ele como nulo. Beleza. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou criar uma função aqui agora. Ela vai ser, por exemplo, on button click. Sei lá. Porque a gente vai ter um form aqui. Na verdade, não precisa do form, né? Eu vou ter só um button aqui, que vai ser getValue. Aqui no onClick, eu vou chamar a nossa função lá, certo? E aqui, eu vou pegar essa ref e passar essa ref aqui, ó, pra cá, certo? E aqui eu quero pegar o value de dentro de input.current.value, certo? E aqui eu vou dar um console nela. Show. Feito isso aqui agora, eu vou só colocar que esse cara aqui é um client component, que eu estou utilizando o Next3 aqui, né? É um controller. E aí eu vou vir aqui agora na minha pastinha app, na pasta home aqui, ó. E vou importar aquele cara lá. Uncontrolled component. Certo? Tá aqui o valor, o input na verdade, né? E o botão aqui do lado. Então eu vou vir aqui no console, vou limpar aqui. E eu vou digitar qualquer coisa. Tá digitando ali, eu vou até mudar a cor aqui, ó. Tô utilizando Tailwind aqui, tá? Então vou colocar aqui um text gray. Então digitei qualquer coisa, na hora que eu apertar getValue, olha que interessante. Então a gente já tem acesso ali ao estado do formulário, mas não em tempo real, vamos dizer assim, né? Então na hora que eu tô digitando, é só quando eu termino, e aí eu consigo pegar o valor ali com base na ref, certo? Tá, esse seria o controlled component, aliás, desculpa, o uncontrolled component. Então a gente utiliza uma ref ali para acessar o valor ali do input, certo? Já os controlled components
Você quer dar o próximo passo nos seus estudos aí sobre o Next, sobre React, se aprofundar nos conceitos da nova App Router e do Next 13, entender os React Server Components de uma vez por todas, e tudo isso num projeto que está em produção? Então essa é a sua oportunidade. Na semana que vem eu vou lançar um treinamento onde eu vou te mostrar todo esse processo que eu utilizei para criar esse meu bloco que você está vendo aí na tela, do zero até o deploy, certo? E utilizando as melhores práticas ali dentro do React, Next 13, React Server Components e TypeScript. Para quem que é esse treinamento? É para você que quer se destacar no mercado, tendo um projeto em produção onde você pode compartilhar os seus estudos, né, os seus conhecimentos, que é um blog. E na semana que vem, na segunda-feira, fica ligado porque às 9 horas da manhã eu vou soltar um short aqui no canal, onde eu vou te mandar o link aí para que você possa adquirir com desconto, tá? Então segunda-feira vai rolar um desconto aí, então fica ligado para você não perder essa oportunidade. Os controller, mesmo padrão, que eu vou passar um input, só que aqui eu vou criar um estado, né? Vou criar aqui um value, set value, o nome aqui tanto faz, tá? Use state. Vou colocar que isso aqui também é um client component, porque eu estou utilizando um hook aqui do React, né? E vou ter interação aqui também. Então, ó, aqui no value eu vou passar o meu value ali do estado. E no onChange eu vou fazer exatamente isso aqui, ó. Eu vou pegar o evento e aí vou atualizar o estado com base no e.target.value, né, o event aqui. Feito isso, olha agora. Então eu vou vir aqui na minha página, vou importar aqui o controller component aqui. Eu vou ter que colocar uma div aqui entre eles. Não precisa ser uma div não, pode ser um H2. Controller. Eu não coloquei o use. Beleza. Então, esse aqui é o meu uncontrolled que eu tinha feito aquela hora. Vou até colocar cadê? Esse carinha aqui, só pra gente conseguir ver o valor lá. Beleza, digitei qualquer coisa ali, get value, printa aqui pra mim, certo? Já no controller components, olha que não coloquei o console, né? Então eu vou criar uma função aqui, ó. Handle change. Eu vou receber isso daí. Vou dar um console nisso daqui e vou... se bem que era só dar um console aqui, eu não precisava disso. Só vou dar um console aqui no meu estado. Pra gente conseguir ver aqui, ó. Certo? Olha lá. Então eu vou resetar aqui, vou apagar aqui, reseto. À medida que eu vou digitando, ele vai atualizando ali pra mim. Qual que é a vantagem e qual que é a desvantagem de cada um deles, né? Se você reparar bem, como a gente está utilizando no controller component um estado, toda vez que a gente está atualizando esse estado no onChange, então cada vez que o usuário imputar alguma coisa aqui, ó, digitar algo diferente, a gente está renderizando de novo esse componente, de novo, certo? Se você precisar desse comportamento de em tempo real, os controller de component seriam mais viáveis, eles seriam a melhor escolha nessa situação. Mas é sempre interessante a gente preferir inicialmente por uncontrolled components. Por quê? Porque eles não têm esse problema de performance, vamos dizer assim, né? Imagina que você tem um formulário com vários campos e todos eles são controlled components. Então imagina que você tem, sei lá, assim, eu vou dar um exemplo bem ruim agora, né? Se você está fazendo isso, pelo amor de Deus, não faça isso. Tem vários vídeos de formulários aqui no canal, mas imagina que você tem um estado para cada um dos inputs. Você tem 10 inputs e 10 estados diferentes para cada um deles. Imagina o caos que é para você gerenciar o estado de cada um desses inputs e o problema de performance que isso pode causar. Porque cada um deles vai estar sempre renderizando. Então, isso é um problema, certo?
Se você já assiste os vídeos aqui no canal, você sabe que eu utilizo bastante a React Form e ela utiliza, né, dá para você utilizar tanto os Controlled Components quanto os Uncontrolled Components. Mas, quando você utiliza aquele Register, o Register nada mais é do que uma forma de você deixar o componente seguir o curso dele, vamos dizer assim, né? Então, se você vir aqui, ó, aqui, ó, se você criar uma ref, não, cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Use form. Não tem o hook use form aqui instalado. Então, vamos instalar ele aqui rapidinho para eu te mostrar. Acho que é só isso para instalar ele, né? Deixa eu ver. É só isso mesmo. Beleza, instalou ali. Então, um reload aqui na página, aqui no VS Code, na verdade. Beleza, já importou aqui pra mim. Vou importar aqui o register. E aí, você consegue... Aqui você pode passar algumas propriedades aqui pra ele, né? Passar mode aqui. Só no onChange ou só no onSubmit. Passar várias coisas aqui pra ele aqui. Eu tô declarando ele dentro da função. Beleza. Aqui agora, utilizando a função register, a gente poderia comentar isso daqui. Vou criar uma ref aqui também, input ref, e aí eu vou usar o register ali, certo? Passando, por exemplo, o name, certo? Eu vou comentar isso daqui agora. Vou passar esse ref para cá para a gente ver o que vai printar para a gente lá. E aqui, ó, a gente vem aqui, ponto ref, certo? Olha que interessante agora. Eu vou lá no nosso browser. Vou limpar aqui. Ter qualquer coisa. Get value. Olha lá que interessante. Então, aquela ref, ela já me dá ali o name, né, do input. Função onBlur, função onChange e a ref em si. Tá. O que acontece aqui agora é que ela retorna pra gente algumas propriedades, tá? Então, ó. Se eu pegar aqui o name, pegar aqui o onBlur, pegar o onChange, ref, o que mais? Mínimo, máximo, disable, required, pattern, enfim, por aí vai. Tem várias outras opções aqui. Pegar tudo isso daqui, vou comentar isso aqui por enquanto, e passar para ele aqui dessa forma. Então, ref eu vou passar assim. O onChange, eu vou passar a função onChange. O name, vou passar o name. E a onBlur, onBlur, veja que vai funcionar da mesma forma, tá? Então, não estou printando nada, né? Obviamente. Mas isso daqui que a gente fez assim, ó, é a mesma coisa que quando você vê vários vídeos, né? Em vários vídeos aqui no canal a gente utiliza a React Form ali nos vídeos de formulários. E você vê eu fazendo dessa forma, né? Então eu pego isso daqui, ó. Eu vou comentar isso daqui tudo. E vou vir aqui, ó. E vou fazer isso. É exatamente a mesma coisa, tá? Isso daqui, ó, é exatamente a mesma coisa a gente passar um por um, tá? Porque essa função register, ela retorna pra gente um objeto com várias opções aqui, né? Com várias... o name e funções aqui, né? onBlur, onChange, a ref em si. E isso daqui a gente já vai criar e depois, né, passar todas elas via spread pro input. Então, isso é a mesma coisa, tá? Então, se a gente vier aqui, por exemplo, criar um form aqui por volta. Passar o onSubmit do form. Puxar o onSubmit do React Hook Form. Já vou importar ela ali daqui a pouco já. Consolideira. Vou vir aqui. Handle Submit. Vou mudar esse botão aqui para o type Submit. Feito isso, olha que interessante. Eu vou limpar aqui, Uncontrolled. Digitei qualquer coisa. Então, ele já printou pra gente ali. Então, esse print aqui, ó, é da nossa submissão aqui do form, certo? Isso aqui, né, você já vai estar acostumado aí, porque tem vários vídeos aqui sobre formulários aqui no canal.
Mas esse vídeo aqui eu queria te trazer a explicação, as diferenças, né, de quando utilizar um Controlled Component e o Uncontrolled Component. Com o React Hook Form, que é a lib que eu mais utilizo aqui para gerenciamento de formulários, a gente consegue utilizar as duas abordagens, tá? Então, como a própria documentação deles aqui comenta. Então, a register aqui, ó, funciona tanto para Uncontrolled Components quanto para Controlled Components. Mas, igual eu comentei, tente sempre preferir por Uncontrolled Components. Deixa o próprio componente fazer esse gerenciamento do estado interno, né? A não ser que você, de fato, precise controlar, né, e ter acesso ali, um controle completo em cima do input. Daí sim você parte ali para um Controlled Component, né, criando um estado ali, etc. E amarrando ele, né, com o seu estado ali, tendo controle completaço em cima dele. Mas, né, tente sempre evitar esse tipo de abordagem, porque se torna mais oneroso, né, você ficar gerenciando esse estado do input. E questão de performance também, né? Então, né, dependendo do caso aí, pode ter vários problemas de performance. Então, eu recomendo bastante vocês darem uma lida aqui na documentação do React Hook Form. É bem completa, tem muito exemplo. E qualquer dúvida que vocês ainda tiverem sobre Controlled Component e Uncontrolled Components, deixa nos comentários aí que eu vou tentar responder todo mundo. E aí, quem sabe, né, se você deixar uma dúvida aí que várias pessoas têm ainda, eu posso fazer uma parte 2 aqui ou fazer um outro vídeo aí sobre as suas dúvidas também. Beleza? Então, não esquece de deixar seu comentário aí, deixa seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí. E é isso. Valeu, falou e até a próxima. Back from the dead.